O jovem rei destinado à sabedoria. Salomão nasceu em um momento conturbado na história de Israel. Seu pai, o rei Davi, enfrentava uma crise dentro do palácio real. Intrigas, disputas e traições marcavam os últimos anos de seu reinado. Foi nesse clima tenso que veio ao mundo o menino que se tornaria lendário por sua sabedoria. Davi já contava com idade avançada quando Salomão nasceu. Sua mãe era Batseba, aquela que fora esposa de Urias. O nome Salomão significa pacífico ou completo. Desde o início, parecia que o menino estava destinado a trazer paz e integridade para o futuro reino de Israel. Porém, antes que Salomão pudesse assumir o trono, seu meio-irmão Adonias tentou usurpar o poder. Adonias conseguiu o apoio de importantes líderes, como o general Joabe e o sumo sacerdote Abiatar. Ele chegou a realizar uma festa de coroação, na tentativa de se estabelecer como o novo rei. Contudo, o profeta Natã, Batseba e outros aliados informaram Davi sobre os planos de Adonias. Lembrando da promessa feita a Salomão, Davi ordenou que o jovem príncipe fosse ungido e coroado como o legítimo rei de Israel. Salomão provavelmente tinha menos de 20 anos quando subiu ao trono. O governo de Salomão durou cerca de 40 anos, entre 970 e 930 a.C. Após a morte de Davi, ele agiu rapidamente para consolidar seu poder e eliminar qualquer oposição. Salomão ordenou as execuções de Adonias e Joabe e o banimento de Abiatar. Salomão herdou de Davi um vasto território que chegava a 128 mil quilômetros. Ele reorganizou o reino em 12 distritos administrativos, cada um governado por um oficial nomeado pelo rei. Esses distritos tinham a função de prover mantimentos para a corte real. A lista de suprimentos diários necessários impressiona até hoje: 30 bois, 100 ovelhas, além de aves e caça. Tudo isso para alimentar não apenas a família real, mas toda a corte de Salomão, que chegava a mais de 12 mil pessoas. O exército também foi expandido e modernizado. Salomão introduziu carros de guerra e cavalaria, construiu novas estradas e fortificações para defender as rotas comerciais. E foi justamente o comércio a grande força motriz da prosperidade no reino de Salomão. Ele controlava rotas terrestres e marítimas, negociando desde cavalos e metais até marfim e madeiras nobres. As frotas de Salomão navegavam pelo Mar Vermelho e até a costa da Índia. Graças a essas estratégias comerciais, prata e ouro passaram a abundar em Israel como nunca antes. Salomão acumulou riquezas tão fabulosas que foi considerado um dos homens mais ricos de toda a história da humanidade. Dentre todas as obras de Salomão, o Templo de Jerusalém foi, sem dúvida, a maior e mais importante. Localizado no Monte Moriá, o templo foi construído para abrigar a Arca da Aliança. Davi já havia reunido materiais, mas as obras só foram iniciadas no 4º ano do reinado de Salomão. Milhares de trabalhadores foram recrutados, inclusive de povos subjugados por Israel. Até israelitas foram compelidos a trabalhar na construção, o que gerou grande descontentamento popular. O templo impressionava não por seu tamanho, mas por seu requinte e riqueza. Paredes revestidas com ouro e madeiras nobres, como cedro. Quando finalizado, depois de 7 anos, Salomão promoveu uma grandiosa cerimônia de dedicação, com inúmeros sacrifícios e oferendas. O templo representava o próprio coração do reino unificado. Era o local de contato entre o povo e o próprio Deus. Por isso, sua construção foi o grande marco do reinado de Salomão. Outras obras monumentais também foram erguidas, como o Palácio Real, com seu famoso Salão do Trono, e a residência da filha do faraó, esposa de Salomão. Esse complexo palaciano impressionava pela magnitude e luxo,
Mas não foi apenas pela riqueza material que Salomão ficou famoso. Sua sabedoria tornou-se lendária já em vida. A Bíblia narra um sonho no qual Deus aparece a Salomão e lhe concede um presente. O jovem rei pede sabedoria para governar. Um caso famoso ilustra essa sabedoria singular. Duas mulheres disputavam a maternidade de uma criança. Diante da impossibilidade de provas, Salomão propôs dividir a criança ao meio. A verdadeira mãe logo se prontificou a ceder a criança a outra mulher para salvá-la. A perspicácia de Salomão como juiz ficou evidente nesse episódio. Sua habilidade em resolver disputas de forma engenhosa se tornou conhecida em muitas nações. Além disso, Salomão compôs inúmeros provérbios e cânticos que foram reunidos na Bíblia. Seus escritos abordavam desde a natureza até o comportamento humano. Salomão também foi o autor de boa parte do livro de Provérbios e do Eclesiastes. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o Oriente Médio. Governantes e sábios vinham de longe para ouvir seus ensinamentos e colocar sua inteligência à prova. Um desses visitantes ilustres foi a rainha de Sabá. Ela ficou tão impressionada que presenteou o rei com mais de 4 toneladas de ouro. Contudo, nem mesmo toda essa sabedoria foi suficiente para evitar graves erros. A despeito de seu brilhantismo, o reinado de Salomão também foi marcado por políticas opressoras e idolatria. Ele submeteu seu próprio povo a pesados impostos e trabalho forçado. Seu comércio internacional acabou trazendo influências pagãs para dentro de Israel. Mas o maior erro de Salomão foi, sem dúvida, sua poligamia em larga escala. Ele acumulou 700 esposas e 300 concubinas, indo contra as leis de Israel. Influenciado por suas mulheres estrangeiras, o rei passou a cultuar outros deuses. Essa apostasia religiosa desagradou profundamente a Deus. Embora perdoasse Salomão em vida, por amor a seu pai Davi, Deus permitiu o surgimento de adversários que ameaçavam fragmentar o reino. Entre eles, destaca-se Jeroboão, líder carismático que acabou dividindo Israel depois da morte de Salomão. O glorioso Reino Unido do maior governante de Israel chegava ao fim de forma melancólica e decadente. Salomão faleceu após 40 anos de reinado, por volta de 930 a.C., deixando um legado de conquistas extraordinárias, mas também sérios problemas para o futuro do reino. A Bíblia é a principal fonte sobre a vida de Salomão, mas muitas lendas e tradições judaicas posteriores acrescentaram elementos fantásticos e místicos à sua história. Essas versões frequentemente retratam Salomão como mago, capaz de controlar demônios e se comunicar com animais. Contudo, não existem evidências concretas que corroborem essas histórias. Provavelmente se originaram na Idade Média, a partir de escritos pseudográficos de autoria duvidosa. Por mais interessantes que sejam, devem ser encaradas como lendas e não fatos históricos. Já as evidências arqueológicas têm lançado novas luzes sobre o período de Salomão. A maioria dos achados confirma a existência de um reino organizado e próspero. As escavações em Jerusalém esbarram em limitações políticas e religiosas, mas outras descobertas têm revelado as complexas redes comerciais e a sofisticação cultural da época. Portanto, embora cercada por lendas, a narrativa bíblica ainda fornece o grande arcabouço da história real de Salomão. Seu reinado deixou marcas profundas em Israel e no Oriente Médio, que persistem até hoje. Mais do que seus feitos extraordinários, o grande legado de Salomão foi estabelecer um reino unido, próspero e glorioso, mesmo que por um breve período. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!